Instalação avançada do QGIS no Windows. Para fazer essa instalação, a gente precisa entrar no site do qgis.org. Tá? Normalmente ele vem aqui em inglês, é só mudar para português do Brasil, mas nem é preciso. Tá? Descer aqui embaixo em Baixe Agora e vir em Instalador a partir da rede OSGel 4W 4-bit. Ok? Clicando aqui, vai fazer o download do arquivo e depois é só ir na pasta onde foi feito o download e executá-lo. Então, na pasta, o arquivo está aqui, ó, sgel setup 8664.exe. A gente executa esse arquivo. O Windows vai perguntar se a gente permite fazer a instalação, vai dar sim. Ele vai abrir a janela de instalação e aqui nessa janela a gente vem aqui, primeira coisa, instalação avançada. Aqui em avançar, instalar a partir da internet, ok, avançar. Aqui a pasta onde vai ser feita a instalação, certo? Para todos os usuários do computador, criar ícone no desktop e adicionar o ícone no menu de Start. Avançar. Aqui ele pergunta onde você vai salvar o arquivo temporário da instalação. Certo? Esse arquivo temporário é bom normalmente salvá-lo na mesma pasta de onde você está fazendo a instalação. No meu caso, eu estou fazendo a instalação do HD. HD, pasta, OSGel. Então, estou fazendo a instalação aqui a partir do HD, OSGel 4W. Então, eu vou salvar os arquivos temporários da instalação nessa pasta. Clico aqui em avançar. Tipo de conexão que vai ser feito com a internet. Minha internet é direta, não precisa de proxy, então mantenho aqui. Se tiver proxy, tem que ser preenchido as informações aqui. Clico em avançar. Aqui ele pergunta qual servidor nós vamos usar para fazer a instalação. Normalmente eu uso direto do osgel.org, tá? download.osgel.org. Avançar. Ele vai fazer o contato com esse servidor e vai retornar essa informação. Com essa informação aqui, a gente pode começar a fazer a instalação. Chegou nessa janela. Agora nós vamos começar. Então, primeira coisa, desktop. Desktop tem alguns 4 arquivos de desktop que nós vamos instalar, 4 coisas de desktop. A primeira delas é o GrasGIS. Esse aqui, 7. Ele está como skip, a gente clica nele, 7.8.2.2. Depois o QGIS Desktop. Então vamos descer aqui, QGIS Desktop. É esse aqui, eu clico nele. Nós vamos ver que esse QGIS Desktop ele vai instalar a versão 3.12. Tá? Então essa é a versão mais atual, é a versão em desenvolvimento. Não é ela que nós vamos usar para trabalhar. Então é possível deixar isso daqui em skip, se quiser, certo? Eu vou manter a instalação. Pode deixar em skip para não instalá-lo no computador, de repente, para não pesar. O que realmente vai nos interessar é o Long Term Release. Então, QGIS Desktop Long Term Release. Esse aqui, 3.10.3, certo? E o Saga LTR aqui embaixo, Saga LTR, porque nós vamos precisar dele para fazer algumas conexões com o QGIS. Em desktop, então nós podemos manter só esses 3, certo? Em libs, ou livrarias, nós temos que instalar bastante livrarias. São 23 livrarias, se não me engano. Mas vamos vendo aqui. Então, a primeira delas que nos interessa é FreeXL. Então, venho aqui, Free
Ó, não preciso nem digitar o nome todo. Ele aparece aqui, ó. É esse aqui, ó. Free Excel Library. Para acessar planilhas do Excel no QGIS. Próxima, GEDAL OGR, tá aqui, ó. GEDAL OGR Library, a primeira opção aqui. Então, eu venho e clico para instalar, vai ser o 3.2. Agora, depois tem vários GEDAL. Então, o próximo seria o ECW. GEDAL ECW. Aparece igual, GEDAL ECW. Depois o MRCID. Python. Agora não é mais GEDAL, é GSL Libs. GSL Libs. Depois o Haru. E nós precisamos da livraria libgeltif. Aqui, ó, libgeltif, para ele ler arquivos GeoTIFF, ler e gravar em arquivos GeoTIFF. libjpeg, para ele ler e gravar em arquivos JPEG. E esse libjpeg 12 é para ele trabalhar com Big JPEG, JPEGs de 12 bits. Podemos marcá-lo também, então, para instalar os dois. libkml, lbkm, então, libkml, para ele, aqui tem dois, vamos instalar os dois, para ele ler e salvar arquivos KML. libsql, libmysql. libmysql para trabalhar com arquivos do banco de dados MySQL. Não precisa ser Devil de desenvolvimento, tá? Só o primeiro. libpng, para trabalhar com arquivos PNG. Então vamos precisar desse primeiro aqui, é o referência, e o segundo, que é o V14. O de desenvolvimento a gente não precisa. libpng, libpq, para trabalhar com PostgreSQL, Spatial Index, lib, Spatial Index, tá? O de desenvolvimento, desenvolvimento não precisa, que a gente não vai fazer desenvolvimento nessa área, nós vamos fazer apenas as instalações das bibliotecas para ele acessar o que já está desenvolvido. libtiff, para trabalhar com arquivos TIFF, gerar e libtiff, libxml2,
para trabalhar com arquivos XML. Matplotlib. Matplotlib é uma livraria Python, tá? Nós vamos instalar a primeira, Matplotlib, e a segunda, que é do Python 3, certo? Então, para ter tanto do Python 2 quanto do Python 3. OpenCV. OpenCV. OpenJPEG. OpenJPEG. OSGlibs. Opa. OSG. OSG-libs. Esse aqui, ó. OpenScene Graphics. Certo? OSG, libs. Proj. Proj, a gente precisa só esse primeiro aqui. Só o Proj mesmo, sozinho. Psycopg. Psycopg. Opa, eu escrevi errado ali. PSYCOPG. Marcar o Psycopg. Isso. Aqui, ó, o 2. Mas tem para instalar a PostgreSQL, para acessar. Nós precisamos desse 2 aqui. Esse segundo aqui seria para Python 3. Podemos instalá-lo também. PyODBC. Interface Python para o DBC. E vamos pegar também esse Python 3. Tá? Então, um pega do Python 2, o outro pega do Python 3. A gente precisa manter as duas opções. PyParsing. Opa. Aqui. PyParsing do Python e PyParsing do Python 3. Certo? Agora, Python 3 traço. Então, nós temos várias bibliotecas aqui Python 3, certo? Tem muitas bibliotecas do Python 3, nós não vamos precisar de todos, mas precisamos de algumas. A primeira delas é o Xthread, que é para o Python 3 trabalhar com dados, metadados do TIFF e do JPEG. Depois, Python 3 GDAL. Python 3, acessar via Python 3 as bibliotecas GDAL. Tá? Então, nós vamos precisar do primeiro aqui. Esse segundo não é interessante, não é necessário para o desenvolvimento, mas esse terceiro, para trabalhar com GDAL 2, a gente pode pegar também. Tá? GeoPandas, Python 3, GeoPandas. Extensões geográficas do Python. Python 3. Matplotlib é aquela que a gente... Tá aqui, ó. Matlib. Matplotlib a gente já selecionou ali atrás, quando pegou o Matplot. Esse Matlib podemos pegar também. O NBFormat.
NB Format, para trabalhar com o Jupyter Notebook, que é do Python. NumPy, Pandas, Pillow, Python 3 Pillow, Pip, Piparsing. Piparsing, a gente já selecionou o Python 3 Piparsing quando pegou o Piparsing do Python 2. Pissal, Scipy, a livraria científica para o Python. E aí, então, de Python 3 acabou. Agora o QGIS Common, QGIS Common, QGIS, GRASS, QGIS GRASS, nós vamos precisar o QGIS GRASS Plugin 7, que é esse último aqui, ó. QGIS GRASS Plugin 7 e o QGIS GRASS Common, que é esse plugin common, que é esse segundo aqui. Tá? O primeiro, que é o para os QGIS 6, não precisa. QGIS LTR libs, ó. QGIS LTR Common, a gente precisa dele. E depois o QGIS LTR GRASS Plugin 7, que é esse aqui, a gente precisa dele. E o QGIS LTR GRASS Plugin Common, que é esse aqui. Então nós precisamos desses três aqui, QGIS. Com isso, nós temos todas as bibliotecas que a gente precisa instalar. Então, entrar aqui em libs, a gente vai ver, ó, tem vários skips e tem aquelas que a gente selecionou marcadas. Com isso feito, nós podemos simplesmente clicar aqui em avançar. Avançou, ele vai abrir essa janela dizendo que alguns packages que a gente selecionou precisa de dependências. Ok, marcar aqui, ó, install dependências e dar avançar. Ele vai fazer o download desses dados e vai aparecer aqui a licença de alguns deles. Alguns são proprietários, precisa de licença. É só aqui eu dar I agree e avançar. I agree e avançar. I agree. Então tem que concordar com todas as licenças e avançar. I agree e avançar. Então são bastante licenças aqui. Terminei de dar OK em todas as licenças, aí ele vai fazer o download e instalação do pacote. Isso aqui vai demorar um tempo, mas quando terminar, a nossa instalação do QGIS estará completa. Aí é só usar. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a configuração do QGIS após a instalação. É só por enquanto.